Cantamos uma canção que diz: então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Mas no meio da canção diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero, isso faço. Deus ama todas as pessoas, amém? Deus ama todas as pessoas? Então eu vou falar e você vai dizer sim, amém? Deus ama os drogados. Deus ama os usuários de crack. Deus ama as prostitutas e tatuados. Deus ama os gays, lésbicas. Deus ama os ladrões, os roubadores. Sim. Por que eu estou falando isso? Ontem à noite, por volta de 10 horas, eu passei em um lugar em Campo Grande, onde tinha muita gente reunida. E muita gente que Deus ama e que a igreja rechaça. Pessoas que Deus ama e a igreja não aceita, até mesmo para tratamento. Não estou falando de aceitar o pecado, mas aceitar o pecador, porque nós também somos pecadores. E muitas das vezes nós pedimos: Deus, liberta-me de mim, eu quero fazer o bem, não faço, o mal não quero, faço. E muitas das vezes nós queremos que Deus tenha paciência conosco, Deus tenha misericórdia por nós, mas nós não temos misericórdia por alguém que precisa talvez de mais misericórdia do que nós. Sim ou não? Lembra ainda da mensagem do domingo passado? Alguém lembra? Sobre quem falou? Caiu do cavalo, mudou o nome? Que não caiu do cavalo e não mudou o nome nada. A caminho de Damasco, diz que ele viu uma grande luz, e Saulo teve uma experiência com Jesus, e Saulo foi recebido pela igreja, e Saulo foi enviado a Tarso, de volta à sua cidade de origem. Por gentileza, abra a sua Bíblia para você acompanhar. Nós lemos o capítulo 9 de Atos, a conversão de Saulo. Falamos sobre essa questão do nome, que muitos declaram: Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, Saulo e Paulo eram a mesma pessoa, apenas com dupla cidadania. E falamos sobre Paulo sendo recebido pela igreja, Ananias ainda um pouco duvidoso, e quando ele é levado até os discípulos e começa a pregar na sinagoga, e o povo começa realmente a ver realmente a mudança de Saulo, agora de mente. A igreja ainda estava um pouco, a igreja de Jerusalém, onde Paulo estava pregando, existia alguns discípulos que ainda estavam em dúvida, e diz então que resolveram, então, quando Saulo começa a ser perseguido, aquele que perseguia, agora começa a ser perseguido. No verso 29, os helenistas falavam ou procuravam em tirar-lhe a vida, procuraram então protegê-lo, chegaram ao conhecimento dos irmãos, e os irmãos levaram até Cesareia, e dali enviaram para Tarso. Aqueles que eram perseguidos por Saulo, agora protegem Saulo, porque percebem que Saulo tinha se transformado. E semana passada falamos sobre a questão não da religião, mas da religiosidade. E na quarta-feira falamos um pouco mais sobre isso. E hoje, domingo de manhã, mais uma vez sobre isso. Talvez domingo que vem de manhã, e talvez quarta-feira de novo, para que nós possamos entender de fato o que Deus quer nos dizer através dessa palavra. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos fala sobre a história ou a conversão do centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, que era aquele horário separado da oração, às 3 horas da tarde, um anjo de Deus se aproximar dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem és? Ou quem é, Senhor?
E o anjo disse: as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus servos, ou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, meio-dia, a fim de orar. Perceba que existia um horário definido de oração, que era às 3 horas da tarde, mas Cornélio orava de contínuo, e Pedro também já estava rompendo aquele rito de orar somente às 3 horas da tarde, mas Pedro já orava meio-dia, 3 horas de manhã, de tarde. Muitas das vezes nós nos tornamos religiosos, ou nos deixamos que a religião entre em nós, de maneira que a gente começa a dogmatizar as coisas. Horário de adoração ou dia de adoração a Deus é que dia? É que dia? É todos os dias, não é só o domingo. Mas a religião coloca em nossa cabeça, a religiosidade coloca em nossa cabeça que o dia de adorar a Deus é quando? No domingo. E quando não é domingo a gente não adora, e quando não é domingo a gente não ora, e quando não é domingo a gente não lê a Bíblia, e quando não é domingo a gente não busca fazer algo. Qual é o dia do evangelismo? Todo dia. Mas a gente coloca que é sexta-feira. Qual o dia de visitar? Terça e quinta, as irmãs estavam visitando, é todo dia. A religiosidade muitas das vezes nos engessa de maneira que a gente começa a viver contrário àquilo que a Bíblia coloca a nós vivermos. Pedro já estava quebrando essa rotina, Cornélio já tinha quebrado essa rotina, porque Cornélio não era da questão judaica, ou do judaísmo. Pedro estava na hora 6ª, meio-dia, orando, e disse que ali ele teve fome. No verso 10, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, uma visão, e viu o céu se abrindo e descendo objetos como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu uma voz que dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por quantas vezes? 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mostra-nos um Pedro ainda religioso. Mostra um Pedro ainda limitado àquilo que a religião judaica dizia poder e não poder, ser certo, ser errado, ser aprovado ou reprovado. O próprio Deus enviou um anjo para dizer a Pedro, e confrontando Pedro por 3 vezes. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, o verso 17 diz isso. Os homens que foram enviados da parte de Cornélio estavam perguntando pela casa de Simão e pararam junto à porta. E chamando, indagavam se ali hospedava-se Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro junto dos 2 homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui vieste. Então disse: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de todas as nações judaicas, foi instruído por santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras.
Pedro convidou-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou, partiu com eles também. Alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato que entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou, mas Pedro levantou dizendo: erga-te, eu também sou homem. E aqui mais uma vez nós vemos essa questão da religiosidade e do cristianismo e da essência que Cristo veio nos ensinar sendo quebrada. A religiosidade muitas das vezes fazem homens serem adorados. A religiosidade muitas das vezes transfere ou quer transferir o poder de Deus à figura humana. A religiosidade coloca poder, como eu falei na semana passada, em coisas físicas. É o lencinho, é a flor, é o sal, é isso, é aquilo, aquilo outro. Sou eu que tenho poder, pode vir que eu coloco a mão na cabeça, eu oro, pode vir que eu vou ungir você, e vai acontecer muitas coisas porque eu estou ungindo, porque eu estou fazendo, quando na realidade eu sem Ele não faço nada, e quem faz é Ele. Eu sou só instrumento, você é só instrumento. Até aí tudo bem? Posso continuar? Posso continuar, irmãos? Pedro então levanta, pede para aquele homem se levante. No verso 26, continue acompanhando. Falando com ele, entrou, e entrando muitos estavam reunidos ali, a quem dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E Cornélio responde: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas da presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão para o sobrenome Pedro, acha-se ele. E começou a citar tudo aquilo que nós já falamos. Então eu mandei chamar-te para vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, no verso 34, ele diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Pedrão lá, o Pedrão que foi discípulo, o Pedrão que viu Jesus realizar milagres, o Pedrão que andou sobre as ondas, o Pedrão que levantou o paralítico, o coxo, ele agora declara o quê? Eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, verso 35, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus coloca-se aqueles que lhe são aceitos, o que teme e o que faz o que é justo. Então nós podemos entender que quando nós somos aceitos por Deus, nós não estávamos ainda nessa condição. Não estávamos ainda tão limpinhos como estamos hoje, estávamos? Quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós começamos a frequentar a igreja, nós éramos quem nós somos hoje? Nós éramos bem diferentes. Talvez, aos olhos dos homens, inaceitáveis. Talvez, aos olhos de algumas pessoas, rechaçados. Talvez algumas pessoas fizeram até acepção acerca de nós. Fui pregar certa vez em uma igreja, naquela ilustração como mendigo, e quando eu entrei naquela igreja, alguém no final falou assim: quando você entrou eu achei que você ia roubar a igreja.
Como assim? Julgou pela aparência que eu estava naquela igreja para roubar a igreja, e na realidade era o pregador da noite. Olha como é que a gente erra com os nossos julgamentos. Entra alguém estranho, entra alguém que não é do convívio nosso, a gente já olha de cima embaixo e faz um julgamento. Entra alguém cheio de tatuagem, entra alguém com uma roupa curta, entra alguém com cabelo estranho, a gente faz um julgamento. Sim ou não? A gente não diz que Deus ama todo mundo? É porque a gente às vezes faz acepção. E às vezes a gente está como Pedro. Às vezes a gente está como Pedro, precisando refazer alguns conceitos e reconstruir algumas coisas aqui dentro, para que a essência do Evangelho possa brotar novamente em nós. A gente ouve muitas acusações sobre hipocrisia no meio da igreja. Até que ponto isso não é verdade? Até que ponto a gente tem condições de contrapor isso? Pedro diz, com muita humildade: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O evangelho que Jesus veio trazer, a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel por meio de Jesus, o evangelho da paz, é que Jesus era para todos. E os judeus estavam fazendo alguns tipos de separação e dividindo o evangelho com certos tipos de pessoas apenas. Jesus era julgado pelos judeus quando entrava na casa de pecadores. Jesus era julgado pelos judeus quando conversava com o samaritano. Jesus era julgado pelos judeus quando deixava que uma mulher que era pecadora o tocasse aos pés de forma humilde. O fariseu que convidou Jesus para o jantar estava na sua mente, pensando, e Jesus vai lá, conhecendo a mente daquele homem, e o indaga. E a gente às vezes acha que Jesus não lê a nossa mente, que Deus não sabe o que passa aqui dentro. Talvez a gente não tenha coragem de expressar isso, de verbalizar isso, mas o nosso pensar, Deus conhece. E me impactou muito numa dessas últimas, antes dessa pandemia, manifestações desses grupos minoritários. Alguém estendeu uma faixa dizendo: desculpe-nos pela forma como a igreja trata vocês. Desculpe-nos pela forma como a igreja trata vocês. E ontem à noite, passando naquele lugar, eu vi muitos jovens, muitas pessoas ali, que talvez nós, enquanto igreja, não teríamos coragem de estar perto delas, mas Jesus estaria ali abraçando, Jesus estaria ali tentando de alguma forma resgatar, por meio do seu amor. Não, estão perdidos, aquilo ali não quer saber de Jesus, aquilo ali não quer. Como nós conseguimos transformar alguém, irmãos? É por meio da persuasão, é por meio da discussão, é por meio da imposição de uma opinião, ou por meio de atitudes e gestos de amor? Na pergunta: como? Isso é a primeira ou a segunda? A segunda, né? 7 de julho de 2019. Alguém lembra quem pregou aqui? Não? O culto foi gravado. Quem quiser ir pode assistir, sendo que é quase 2 ou 3 horas de culto. Tá lembrado? O culto acabou quase meia-noite, 10, 11 horas. Isso.
Paulinho de Jesus. E como ele foi transformado? De que forma ele foi transformado? Por meio do amor. Hilda falou, por meio do amor do Pai. Mas às vezes essas pessoas, elas não têm mais nem o amor da família. Às vezes nem a família mais quer expressar amor. Elas são rejeitadas por pai e mãe. Aí quando chega na igreja, rejeitada pela igreja. Entende, irmãos, eu não estou falando que a igreja deve aceitar o pecado, mas o pecador deve aceitar. E esperar que Cristo transforme, e a manifestação do amor à igreja, a este pecador, pode levar a ele transformação. Sim ou não? Alejandro Bulhões, quem conhece sabe, um pastor adventista. Ele fala que certa vez ele estava passando, saiu da igreja e passando por um lugar de prostituição, e alguém gritou o seu nome por conhecê-lo no carro. E ele, com medo do julgamento das pessoas, não parou o carro, foi direto. E disse que ele entrou em casa, conversou com a sua esposa, ocorrido, e a esposa falou assim: vamos voltar lá. Quando voltou e procurou aquela pessoa que tinha gritado por socorro, as pessoas que estavam em volta falaram assim: olha, é tarde demais. Ela falou: se nenhum pastor ouve a minha voz, se Deus não me aceita. Aquela prostituta tinha se jogado na frente de um carro, se suicidado. E às vezes a gente, como o tempo de igreja vai nos transformando e vai nos engessando de maneira que a gente quer o céu só pra gente. A gente é hipócrita quando a gente diz que Deus ama todo mundo, não faz acepção de pessoa, e a gente começa a fazer de forma velada. E a gente vê um Pedro aqui, que andou tão perto de Jesus, viu tantas coisas, mas teve que uma hora falar assim: eu reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu reconheço de verdade que o Evangelho é para todo mundo. No verso 37 ele diz: vocês conhecem a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele começa a revelar o Evangelho a partir de Jesus. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Pedro dá testemunho acerca de Jesus, da obra de Jesus, do fato de Jesus ter morrido, ressuscitado, e dele fala assim: olha, eu comi e bebi com ele depois disso tudo. Pedro dá testemunho àqueles homens que agora Jesus realmente tinha sido ressurreto, Jesus tinha aparecido, e ele fala: eu sou testemunha disso. E nos mandou, no verso 42, obrigado, pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de... Quem foi constituído juiz? Quem foi constituído juiz, igreja? Jesus. Pedro diz: foi constituído juiz de vivos e mortos. E muitas das vezes a religiosidade, vou repetir essa palavra muitas vezes, a religiosidade faz de nós o quê? Juízes. A religiosidade nos empodera como juízes. A religiosidade muitas das vezes nos coloca numa posição de separar joio de trigo, bom de mal, pecador de santificado, de santo. E Pedro diz aqui: olha, foi dado a ele, foi constituído a ele por Deus
a Ele, a Jesus, foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. Aí eles ouvem essa mensagem, o evangelho puro, cristalino em essência. E o que acontece? O Espírito Santo desce sobre os gentios. E porque hoje, muitas das vezes, o Espírito Santo é como que tivesse travado. Porque a mensagem que se prega não é mais a mensagem genuína, transparente. Porque nós aceitamos um tipo de evangelho que satisfaz o nosso coração e não confronta com nós mesmos. Um evangelho que nos torna religiosos e não seguidores, discípulos de Cristo de verdade. Verso 44 diz: ainda quando Pedro falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, recebem o Espírito Santo? Pedro tem a sua visão completamente mudada ali. Ele testifica, ele começa a falar aquela palavra genuína, o evangelho claro, transparente de Jesus. E quando ele fala isso, o Espírito Santo desce sobre todo mundo. E Pedro fala assim: será que agora eles não têm direito de serem batizados? E nós muitas das vezes negamos batismos, que a pessoa não está completamente transformada. E quem está completamente transformado aqui, levanta a mão. Quem precisa tirar ainda alguma coisa? Quem precisa tirar ainda, está com tudo já certinho, já está com tudo em dia. Quem não precisa tirar algo ainda, que está do velho homem ainda impregnado? Todos nós estamos num processo que só se encerrará no final. Todos nós estamos buscando alcançar a estatura de varão perfeito de Jesus. Estamos mirando nele, estamos tentando nos aproximar daquilo que ele foi. Se nós não estamos fazendo isso, estamos equivocados na nossa carreira cristã. Pedro viu que eles tinham direito como os judeus o tinham. E no verso 48 ordena que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias a mais. E Pedro obedecendo a Deus, faz tudo isso. É interessante que o capítulo 11, Pedro, quando volta para Jerusalém, tem que se defender. Porque no meio daquela religiosidade já existia algo chamado fofoca. O que hoje com muita facilidade se espalha por meio da internet. Estou pensando se eu falo ou não falo. Calma. A pessoa não anda aqui. Preservo. Mas as pessoas estão fazendo, eu vou generalizar para ficar menos expositivo. Posso te usar, Edson? Posso te usar como exemplo? Edson vê Anderson. Posso usar Anderson? Vou aplicar dessa forma para não ficar expositivo. Edson vê Anderson numa condição de desvio. Edson vê Anderson numa condição de pecado. Edson é amigo, é irmão de Anderson. Edson chama Anderson de irmão. Anderson chama Edson de irmão porque são da igreja.
Mas Edson, vendo a rede social de Anderson, Edson vendo algo que Anderson publicou que é contrário ao princípio cristão, Edson, ao invés de alertar Anderson, isso aí é de cunho de uma outra religião. Edson chegar para Anderson e falar assim: Anderson, isso aí não pegou bem, essa foto não ficou legal, esse teu comentário, ele deixou-me uma mensagem distorcida. Ao invés de Edson, que é amigo, que é irmão de Anderson, fazer isso, exortar uns aos outros, Edson faz o quê? Edson printa aquela tela. Edson printa aquela declaração, aquela publicação e manda para o pastor. Não foi para mim não, foi para outro pastor, tá? Manda para o pastor e fala assim: aqui pastor, tem que tomar uma providência com o Anderson. Olha o que Anderson está postando na rede social. Aí depois, quando o pastor olha, Anderson e Edson estão no mesmo lugar, se cumprimentando normalmente. Isso é hipocrisia. Isso acontece? Acontece. Pouco ou muito? Muito. A gente precisa mudar? Precisa. E as redes sociais espalham muita coisa. E a gente, às vezes, ao invés da gente pegar isso e tentar edificar o irmão, corrigir o irmão, a gente já viu o que o irmão publicou? Já viu o que a irmã publicou? E olha ali, dá uma olhada lá no Face o que a irmã botou. Fomenta o negócio. Bota lenha na fogueira, taca gasolina onde está pegando fogo. E não se dá conta, quando taca gasolina está se queimando também. Há pessoas nas redes sociais falando mal da igreja, não se lembra que ele também é igreja, ela também é igreja. E aqui já existia fofoca. Pedro estava lá em Cesareia. Pedro foi chamado. Deus enviou uma visão, um anjo a Cornélio, para ir buscar Pedro, para que Pedro não ficasse em dúvida. Deus vai e manifesta-se em Pedro numa visão, e fala para Pedro: um homem vai vir te buscar, vai com ele, não duvide. Para que Pedro não resistisse. Estava tudo no comando do Senhor, sim ou não? Estava tudo Deus agindo. Olha, Cornélio, manda alguém buscar Pedro. Pedro está lá na beira-mar, está na casa do Simão Curtidor. Você vai encontrar ele lá. Cornélio vai, termina a visão, manda 2 homens ir buscar, bate a porta. Aqui está Simão, Pedro tá. Olha, Deus vai falar lá em cima no eirado: Pedro, 2 homens estão lá vindo para te buscar. Vai com eles sem duvidar. Tudo confirmadinho, tudo fechadinho com o Senhor. Pedro prega o evangelho genuíno, pessoas são batizadas, pessoas recebem o Espírito Santo. E quando Pedro chega em Jerusalém, verso 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão fizeram o quê? O que está escrito aí? Arguíram. Olha para a Bíblia. O que está escrito aí? Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, o questionaram, pressionaram ele, dizendo: entraste na casa de homens circuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a falar-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e uma visão tive. E observei descer um objeto como que fosse um grande lençol, baixando do céu pelas 4 pontas, vindo até perto de mim. Fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isso se deu pela 3ª vez, e de novo tudo se recolheu para o céu. Pedro relata a visão que ele teve. E eis que na mesma hora pararam junto à porta os que estavam 3 homens enviados de Cesareia, para que se encontrassem comigo.
Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também. Aí Pedro foi e falou assim, ó, vai pegar para mim, vai pegar para quem estava junto. Não estava sozinho não, estava eu e eles também estavam comigo. Estava eu, Pedro diz, estava eu e eles também foram comigo, esses 6 irmãos. Entramos na casa daquele homem e ele nos contou como vira o anjo em pé na sua casa e disse, envia Jope, e essa confirmação toda que os irmãos já leram anteriormente. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pedro testifica a experiência que os gentios tiveram na casa de Cornélio. Pedro tem que se defender diante daqueles que eram religiosos, que ficaram na Judéia. Pedro é arguído junto com aqueles 6 irmãos que foram enviados por Deus para levar a palavra, o evangelho genuíno, àqueles que estavam reunidos carecendo, mas que estavam sendo colocados à parte, ou aos olhos dos de Jerusalém não dignos de receber. E nós falamos acerca do chamado de Paulo, era para que o evangelho pudesse romper-se de Judeia a Samaria, a Galileia, a Samaria e até os confins da terra. O evangelho não era para ficar só em Jerusalém, o evangelho não era para ficar só na Judéia, era para se estender. E muitas das vezes nós seguramos esse evangelho só para nós. Muitas das vezes nós temos essa palavra poderosa e nós guardamos só para nós. E nós começamos a definir quem é digno de receber, quem é merecedor de céu e quem não é. E nós nos esquecemos daquilo que Deus revelou na visão a Pedro. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todas as pessoas. Ele morreu por todas as gentes. E as gentes, falando acerca de seres humanos que ainda não foram alcançados e transformados, porque falta em nós a operação deste amor. 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz sobre o amor sendo o dom supremo, e disse, eu posso falar a língua dos homens, língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Eu tenho o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. E uma das coisas que nós enquanto igreja temos perdido quando nos tornamos religiosos demais é a manifestação do amor. Os fariseus foram por muitas vezes criticados e exortados por Jesus. Por quê? Porque eles eram muito zelosos em algumas coisas, mas a manifestação do amor não tinha. Pedro tem que se defender diante daqueles que estão em Jerusalém. Pedro tem que explicar todo o processo que aconteceu, tudo que Deus manifestou, como Deus agiu. Verso 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei, olha verso 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não é só passar por ali, irmãos. Não é ser batizado pelas águas. Tem que ter uma experiência com esse Deus, a pessoa do seu Espírito Santo. E nós temos muitas pessoas que passaram pelas águas, nós temos muitas pessoas que se batizaram, tem muitas pessoas que manifestaram essa fé publicamente, mas que não dão liberdade para o Espírito agir.
Pedro disse: lembrei-me da palavra que foi dita do Senhor, quando João disse: na verdade eu batizo com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Religiosos resistem a Deus. Religiosos se colocam numa posição onde Deus não tem mais liberdade de quebrar o vaso e fazer de novo. Estou encerrando já. No verso 18: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Se nos foi concedido esse dom, essa graça, essa misericórdia de nos arrependermos para vivermos espiritualmente, por que nós vamos negar esse direito a outras pessoas? Por que nós vamos ficar nos sentindo melhores e maiores que? No verso 19, já estou encerrando, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Felícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O evangelho que era para ser espalhado por todo canto, eles se espalharam nas cidades, mas ficaram selecionando a quem eles iam manifestar a palavra. Eles ficaram escolhendo quem tinha direito da palavra, quem poderia receber, quem era merecedor da palavra, quem não era. Pela perseguição, eles foram espalhados, mas a ninguém falava, somente a judeus. Alguns deles, verso 20, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja de Jerusalém queria controlar as coisas. A igreja de Jerusalém queria manifestar um controle sobre tudo que estava acontecendo na terra. E quando começou a anunciar-se aos gregos, mandaram Barnabé: vai lá botar ordem na casa, vai lá impedir que esse negócio continue propagando. Tendo ele chegado, verso 23, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé ir lá em Antioquia falar assim: corta isso, repreende isso, não deixa isso se propagar. Quando Barnabé chegou lá, se alegrou. O Espírito testificou no coração de Barnabé que aquilo que estava acontecendo era uma manifestação de Deus. E Barnabé, ao invés de impedir, ele exorta para que eles continuem, permaneçam, façam isso mesmo, vocês estão certos. Por quê? Era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí Barnabé entendeu quando ele chegou lá em Antioquia, ele entendeu a missão que ele tinha. Os religiosos mandaram Barnabé a Antioquia para quê? Para cortar o movimento. Barnabé, quando chegou a Antioquia, entendeu. A Barnabé fez um link: calma aí, tem alguém que está em Tarso, que Deus escolheu para ser aquele que iria espalhar. Partiu Barnabé então para Tarso, à procura de Saulo. À procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Ponto. Verso 26, a última parte.
em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Quando os discípulos foram chamados cristãos? Quando eles passaram por toda essa desconstrução que a religião judaica tinha imposto sobre eles. Os discípulos foram chamados de cristão. Aí você vai ver no capítulo 13, que eu não vou entrar mais devido ao horário. O capítulo 13 fala o quê? Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Aí começa a coisa espalhar por todo mundo. Para a coisa chegar até nós, teve que lá no começo se quebrar algo chamado religiosidade. Mas chegou até nós, e nós muitas das vezes permitimos que a religiosidade nos domine de maneira que ela seja contida a nós e não passe de nós adiante. A religiosidade faz com que aquilo que nós recebemos seja represado em nós e as pessoas que precisam não sejam alcançadas. Eu volto à lembrança de ontem à noite e fiquei pensando, qual o destino daquelas pessoas se nós enquanto igreja não expressarmos amor e buscá-las? Qual será o destino dessas pessoas se nós não expressarmos amor de Deus a elas e permitirmos que por meio dessa relação de amor sejam transformadas? Se nós começarmos a fazer essas seleções, essas acepções de pessoas, para onde elas vão? E se nós fazermos esse tipo de acepção, nós estamos dentro ou fora? Que Jesus, quando repreende os escribas e fariseus, ele disse, imagine isso aqui, uma porta. Jesus diz, vocês estão à porta, vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem. Jesus repreende os escribas e fariseus, os religiosos da época, ele diz assim, vocês não estão entrando, nem estão deixando os outros entrar. Então eu não estou deixando os outros entrar, mas eu me esqueço que eu também estou aonde? Eu estou fora. A religiosidade não me põe para dentro. Quem me põe para dentro? Só uma forma de chegar a Deus, por meio de Jesus. E Jesus não é uma religião. Guarda isso na tua cabeça, Jesus não é uma religião. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos transforme. Se necessário for, nos faça nascer de novo, como Nicodemos foi ter com Jesus à noite, não entendendo ainda as coisas elementares, o básico do básico. Às vezes a gente já cresceu, às vezes a gente já está tantos anos na igreja, a gente já está tão doutrinado de uma forma que a gente não consegue enxergar as coisas de maneira diferente da maneira que Deus quer que as coisas sejam vistas. Deus dá visão, Deus manifesta, mas essa visão manifesta, contrapõe aquilo que está imposto pelo homem. E eu digo para você, precisamos coragem para enfrentar aquilo que está imposto pelo homem. Pensa que é fácil pregar uma palavra dessa? Não é. Mas só prego essa palavra porque entendo que é a palavra que Deus revelou para ser pregada essa manhã na casa. Essa palavra que vai ser espalhada por meio da rede para que outras pessoas também a entendam. Deus ama todas as pessoas. Deus ama o pecador. Aborrece o pecado, mas ama o pecador. Jesus fez o convite. No Evangelho de Mateus capítulo 11, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Existem pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, e nós não estamos deixando Jesus aliviar elas. Nós não estamos apresentando Jesus para elas. Nós já temos Jesus, ou achamos que temos Jesus. Achamos que já conhecemos tudo. E o Pedrão, que viu Jesus curar
O Pedrão que teve experiência de Jesus curar a sua sogra, só de levantar pela mão, de tomar pela mão. O Pedro que viu Jesus ressuscitar Lázaro. O Pedro que viu Jesus multiplicar pães e ajudou na distribuição. O Pedro que andou sobre as ondas. O Pedro que antes de Jesus subir aos céus, o chamou para uma conversa particular e o comissionou como pastor das ovelhas que o Senhor tinha deixado, do rebanho que o Senhor tinha constituído na terra. Pastorei os meus cordeirinhos, pastorei as minhas ovelhas. O Pedro que Jesus constituiu, escolheu, ainda precisava de uma transformação. Eu e você precisamos de transformação. Não acha que transformação só precisa quem está lá fora. Não acha que transformação só precisa os grupos minoritários. Não acha que transformação só precisa as pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Talvez nós já aceitamos Jesus, mas nós precisamos reconhecer que Ele não faz acepção de pessoas. Nós precisamos reconhecer que a nossa palavra, o nosso evangelho tem sido um evangelho misturado, não genuíno, na essência que Jesus nos transmitiu. Precisamos entender que a palavra não foi só para nós e não deve ficar só em nós, mas através de nós deve transcender e alcançar outras pessoas. Eu não sou apenas um assistente, eu não sou apenas um receptor de bênção, mas eu sou um operador de milagre, como na quarta-feira nós falamos. Você foi empoderado pelo Espírito Santo para libertar cativos, para levantar enfermos e para pregar a palavra. Fomos empoderados pelo Senhor a libertar pessoas. E existem pessoas que estão presas. Vocês cantaram liberta-me de mim. Cantamos liberta-me de mim. Talvez isso precisa ser declarado de forma genuína. Eu queria que nós encerrássemos com essa canção. E você que está aqui na casa, e você que está em casa, adorando a Deus junto, declare essa canção com verdade de coração. Declare essa canção de fundo de alma, de coração inteiro. Reconheça que você quer fazer o bem e às vezes não consegue. Reconheça que ainda existe pecado dominando áreas da sua vida. Aí você vai se ver um pouco mais parecido com pessoas que você outrora rejeitava. Você vai se perceber carente também, não apenas declarar que os outros carecem. Durante a canção, se você quiser que nós oremos por você, eu vou convidar você a ficar de pé. Se você quiser sair do teu lugar e vir à frente, você vai vir. Mas se você não quiser sair do teu lugar, você vai ficar em pé onde você está. Fique à vontade. Nós vamos estar orando pelas pessoas que querem realmente ver a vida através dos olhos de Deus. Ver as pessoas como Deus vê. Amar as pessoas como Deus ama. E ser instrumento de Deus como Deus escolheu para ser.